Mas um homem verdadeiro é um que perde os seus próprios pensamentos e sua própria opinião. Não vem cegamente dessa maneira. Não, Senhor. Você vem com os seus sentidos corretos e Cristo toma controle de você e expressa a si mesmo. E agora, para o mundo, você é uma pessoa insana. Agora, se você é insano, você é realmente insano. Então não há nada. O diabo não pode tomá-lo em completo controle. Ele fará você fazer tudo contrário a esta palavra. Porém, quando Cristo toma controle de você, Ele expressará essa palavra bem através de você, porque isto é Ele. Ele é a palavra, vem. E então você pode ver a expressão de Cristo. Não alguma ilusão de alguma espécie, mas um Cristo verdadeiramente genuíno, expressando-se bem através de você. Que belo! Agora observem, ele disse: quem vos dizeis que eu sou? Ele está perguntando à igreja, seus 12. Dentre os milhões daquele dia, ele perguntou a 12, sua igreja. 2 milhões nos dias de Noé, ele perguntou a 8, vem. E ele disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, veja, onde 8 almas foram salvas. Eu não digo que haverá 8 almas salvas agora. Agora não entenda isso tudo errado. Eu nunca disse isso. Eu não sei quantas haverá de serem salvas nisso. Que isto é esse último momento para raptar esse pequeno grupo. Será um grupo pequeno. Eu lhes direi isso. Pois estreita é a porta e apertado o caminho, mas poucos haverá que a encontrarão. Porém, quando o grande corpo resgatado através de todas as eras subir, é então que vai haver um grande trono ali. Apocalipse 7 expressa isto. Grande número que ninguém podia contar. Através de todas as eras tem subido aqueles que têm andado na luz da Bíblia, onde ela lhes foi revelada. E agora nós sabemos que Wesley tinha mais luz que Lutero. Nós sabemos que os Pentecostes brilhou ainda mais que Wesley. Estão vendo? Certamente brilhou mais. Porque isto simplesmente se desencadeia gradativamente, como se desencadeou ali através dos profetas. E assim por diante, até que foi perfeitamente dada a conhecer a divindade corporizada em Cristo. E agora, na igreja, Cristo está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta novamente com o seu marido. Notem, e Deus é o marido da igreja e a igreja é sua noiva. Agora Pedro, quando ele chamou, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora observem, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, diz, o qual significa o filho de Jonas. Bem, bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca te revelaram isto, nunca o aprendeste de alguma escola, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. Notem o que ele disse a ele sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus que havia recebido esta luz, a quem foram entregues as chaves do reino. Sobre esta pedra de revelação de quem Jesus Cristo é, Ele é o pleno Deus manifestado sobre esta pedra, não um Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele sendo a segunda pessoa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais a derrubarão.
jamais prevalecerão contra ela. Vem, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. Olhem, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. Vem, a vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja, o que Deus está tentando fazer. O que é o novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém? Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras, porém Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Você diz, bem, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Isso não significa não significa. Isso para Deus nada, nem um estalo de seus dedos. O que é isto? É Cristo sendo revelado e Ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesma. Bem, esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo, foi expressar a si mesmo para tomar as suas próprias leis e viver de acordo com suas leis e cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne a fim de condenar o pecado na carne, para que ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e redimida que crerá somente na palavra de Deus e não a trocará, como fez Eva, por concepções intelectuais do homem. Vocês veem isto? Essa é a ideia de Cristo. Essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isto. E se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar estas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, fazendo o Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. E se esse homem diz que ele crê nisso, e isso não se manifesta através dele, Jesus disse em Marcos 16, estes sinais seguirão aos que crerem em todo o mundo e para cada era, expulsando demônios e falando em línguas, e todas estas grandes manifestações dos dons que seguiram, que eles seguirão. Não eles talvez sigam, eles devem seguir, eles seguirão. E os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não. Assim que é Cristo expressando-se no indivíduo, quer ele seja intelectual, quer ele não saiba o seu beabá. Metade dos apóstolos não sabiam, veja, porém eles conheciam a Cristo. Eles nunca deram atenção a Pedro e a João, sabendo que eles haviam saído de um seminário. Eles prestaram atenção e notaram que eles haviam estado com Cristo. Quando eles curaram o coxo, veja, na porta, eles sabiam que eles haviam estado com Cristo. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério, e isso é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-a através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez,
fazendo a palavra manifestar. Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Agora notem, você diz, irmão Brana, mas isso, sim, é desse modo. Mas isso não é. É assim, é desse modo. É a verdade. Vocês notaram? Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu. A única maneira como Paulo o conheceu foi por uma revelação, por uma visão. Está correto? Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação, exatamente como Pedro. Pedro o ouvira em carne, mas não o conhecera pela carne, porque Jesus assim disse: a carne e o sangue não revelaram isto a ti, mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti, mas meu Pai, que está no céu, revelou a coisa a ti, porque Ele é a palavra de Deus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não o conheceu pela carne, o homem andou com ele e o tocou e tudo mais. Paulo teve algo maior do que qualquer um dos apóstolos. Bem, eles disseram: bem, eu tenho mais da revelação do que você, Paulo, porque você sabe, eu andei com ele, eu fui pescar com ele um dia, eu o ouvi falar, ele se sentou num barco comigo e realmente me falou: vamos aqui e pesquemos neste lugar e nós teremos mais peixe. E nós fizemos isto. Está vendo? Está vendo? Nós ouvimos fazer coisas. Porém, Paulo ouviu depois que ele foi morto, enterrado e ressuscitou, e expressou a si mesmo na coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Sabendo, Paulo, sendo um judeu, jamais teria chamado isso Senhor, a menos que ele tivesse visto a expressão. Ele regressou, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse: Paulo, em outras palavras, eu sou o mesmo Deus hoje que eu fui ontem. Aqui estou eu, na mesma luz, a coluna de fogo com a qual Moisés falava na sarça ardente. Não é de se admirar que ele pudesse separar a lei da graça. Ali no livro de Hebreus, ele se encontrou com essa mesma coluna de fogo. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui está ele hoje, da mesma maneira, pela mesma coluna de fogo, expressando-se e vindicando-se o mesmo, revelando o mistério de Deus que tem estado oculto desde a fundação do mundo. Vem isto? Paulo somente o conheceu por revelação. Pedro o conheceu por revelação. Ele andou com ele, falou com ele. Portanto, você pode estabelecer esta palavra.